Semana passada a gente fez um ensaio com o Luca, é um menininho de 5 anos, é o afilhado da Bel. A gente fez um ensaio externa, que a gente não fazia há muito, muito tempo. Então a gente resolveu fazer. Na verdade era a Bel que estava fotografando, mas daí eu resolvi também fazer umas fotinhas. A minha função no ensaio era só fazer making off, fazer vídeo, porque geralmente dos ensaios eu faço cenas de making off, depois eu faço um videozinho. Só que eu resolvi fotografar também, e eu vou mostrar pra vocês as fotos que eu fiz. Eu tava fotografando com uma câmera crop, eu usei uma Fuji com a lente 23mm. Na verdade, a Fuji, a lente é 23mm, mas ela equivale a 24mm, se for uma Nikon ou Canon ou Sony, acho que equivale a 24mm, mas na Fuji é 23. E ela é uma câmera crop. Aí eu fiquei brincando de fotografar, porque a Beco tava fazendo a parte principal e eu só tava brincando. E aí a gente começou a fotografar. No começo o Luca tava meio tipo, ai, que saco que eu vou ficar fazendo aqui, tô desanimado, tá sem graça esse lugar. E aí eu tava fotografando com abertura 2, então eu queria um desfoque bem grande, então tava difícil pegar foco na criança, né, se mexendo. Eventualmente eu conseguia pegar um foco nele. E como que foi, Bel? Eu tava lá, eu e o meu perfil, querendo só o resultado das fotos. A gente vai falar mais sobre isso também. O ensaio do Luca, pra mim, ele é um pouco diferente, porque como o Luca é meu afilhado, eu tenho muita intimidade com ele, fica mais fácil. Mais fácil no quesito de estar ali a minha essência e o meu ego brigando ao mesmo tempo. Então, até essa parte aqui, o Lucas estava bem desanimado. A Bel falava, faz isso, põe a mão no bolso, faz não sei o que, olha pra mim. Aí, tava lá a Bel frustrada porque o Luca não obedecia, não fazia as coisas que ela queria. Então, o Luca estava super desanimado aqui, porque a Bel só queria, faz pose, olha pra mim, sorri, sabe? Tipo, modelo adulto. Eu falei, Bel, não é assim que vai funcionar com ele, a gente vai ter que brincar. Aí eu falei, Luca, vou te dar uma espada. Pronto, dei um pedaço de pau pra ele, um galho, e ele ficou muito feliz. Olha a cara dele. A partir desse momento, ele virou outra criança, ele começou a brincar, e aí as fotos começaram a melhorar. Olha só, agora ele virou uma criança que estava brincando e se divertindo. E aí o ensaio começou a fluir. Essa aqui é a foto que eu editei. Olha só. Essa foto era assim. Essa foto que eu vou mostrar para vocês a edição hoje, ela estava assim, bem azulada. Eu fotografei, estava usando velocidade 1/500, abertura 2, ISO 200 e a lente 23mm. E aí ela ficou, tipo, tava super azulada, porque tava final do dia, já tava contrastando bastante, tava a luz ficando fria. E aí depois da edição ficou assim. Vou mostrar o antes e depois. Aí vocês conseguem ver bem como mudou a imagem. E ele é ruivo mesmo, tá? É que aqui a foto tava muito azulada, não dava pra ver, mas ele naturalmente é ruivinho. E aí o ensaio continuou. Ó, consegui pegar uns flare natural. E aí a gente continuou brincando. Depois ele foi pra água, tava um frio, mas mesmo assim a gente deixou ele entrar na água, brincar e correr. Pisante novo dele. Com o pisante. Ele não fala que é tênis, ele fala que é pisante. Gente, se deixasse, ele mergulhava aí nessa água. A gente ficou tentando controlar ele um pouquinho para ele não se jogar de vez na água, porque ele estava muito feliz querendo se jogar. Chegou uma hora que ele estava pegando a água assim, jogando na camisa já. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como eu fiz para editar essa foto externa, como que eu fiz a edição dela. Então, vamos lá para o Lightroom. Agora, como é que eu transformo essa foto nessa aqui? Porque isso aqui é uma foto bem comum. Eu não fiz super fotos, assim, no ensaio, porque era a Bel que estava fotografando, e eu tava ali de pertinho, só fazendo uns takes. Tinha horas que eu fotografava e tinha horas que eu fazia vídeo, então eu ficava alternando, assim. Eu tava ali só de brincadeira, não era um ensaio que eu realmente estava fazendo. Mas eu gostei do resultado das fotos, de algumas. Só que daí quando eu olhei, falei, nossa, tava super azul essa foto. Tava, é uma foto bonitinha, mas tá sem graça. E aí como é que a gente faz essa foto comum, uma foto básica, virar uma foto como essa? Então, o primeiro passo é, eu venho aqui no Lightroom, e aqui eu já vou mudar a temperatura de cor, porque ela tá muito azulada. Então, o primeiro passo é mexer aqui em cima na temperatura de cor, nesses ajustes básicos, e vou aumentar aqui, ó,
vou mais pro lado amarelo, tá? Então, já mudei aqui o balanço de branco, já deixei mais amarelado. Só fazendo isso, olha só, uma foto que estava super azul, já ficou mais amarelinha, já ficou mais quentinha, porque já ficou com a cor mais natural, que era mesmo, tá? Então, uma coisa bem simples. Agora, o próximo passo vai ser ir lá para o Photoshop, porque a maior parte da edição da imagem eu faço no Photoshop. Então, eu vou dar um Ctrl E, ou clico com o botão direito, editar em Photoshop, e aí vou esperar abrir lá. Aí, abriu aqui. Tô com a foto aberta aqui. Primeiro passo vai ser duplicar essa imagem. Então, eu vou dar um Ctrl J, ou vou arrastar até aqui uma camadinha nova aqui embaixo. Do lado da lixeira, um quadradinho com mais a camada nova. Eu duplico o plano de fundo, duplico esse background. Ou se eu der Ctrl J, mesma coisa. Dupliquei esse plano de fundo, tá? O próximo passo aqui vai ser, vou mexer aqui embaixo em ajustes, na parte inferior direita, no ícone que é um círculo preto e branco, que ele parece o yin yang. Eu venho aqui em níveis, que em inglês é levels, vai abrir essa caixinha. O que eu vou fazer nessa caixinha? Tem 3 barrinhas aqui no meio, nessa curva branca, tá? Nesse gráfico branco. Então, o que eu vou fazer? A primeira da direita, a barrinha, ela mexe nos tons claros. A última mexe nos escuros. E a do meio mexe nos tons médios, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o da barrinha da direita, que eu vou clarear um pouco mais a imagem. E a da esquerda um pouquinho para dar uma contrastada. Agora, eu vou clicar aqui no olho da camada, em cima dele, e eu consigo ver o antes e o depois. Só que lá em cima nas árvores eu perdi um pouquinho dos detalhes, como se tivesse ficado estourado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl I, porque eu vou esconder esse efeito que eu usei, Ctrl I, ó, escondi. E eu vou pegar o pincel, o brush, o atalho para o pincel é a letra B, eu clico no B, já vem esse pincel. Vou mudar aqui a dureza desse pincel. Aqui em cima, na parte superior esquerda tem o ícone. Aí eu clico, vou colocar a dureza 0, 0 hardness. A opacidade eu vou deixar 40% mesmo do jeito que tá ali. E com o colchete eu aumento e diminuo o tamanho do pincel. E aí eu vou verificar aqui no lado esquerdo, inferior esquerdo, tem um quadradinho preto e branco. Se eu pintar com preto e a camada tá preta, lá a máscara tá preta, não acontece nada na foto. Mas se eu inverter para cor branca, ele vai mostrar o efeito aqui na imagem. E a camadinha lá que tava preta começa a ficar furadinha. Furadinha por quê? Porque eu tô mostrando onde tá aparecendo o efeito. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que esse efeito apareça no corpo dele. Eu quero dar uma clareadinha aqui no corpo dele. De 90% opacidade. Então, eu vou passar o corpinho aqui do Luca, porque eu quero clarear só o corpinho do Luca. Olha, antes e depois aqui. Eu dei uma clareada, porque o que eu tenho que fazer aqui é dar uma evidenciada nele. Porque o fundo aqui em si, a parte das árvores, ali é o céu, já tá meio que estourando. Então, eu não posso clarear mais. Então, eu fiz isso de forma seletiva, só nele. O que mais que eu vou fazer? O cabelo dele é ruivo. Conseguem perceber aqui na pontinha, que tá na franja, que tá meio laranja? O cabelo dele é bem ruivo. Só que aqui na foto não tá aparecendo o quão ruivo ele é. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou clarear mais o cabelo dele. E eu vou pegar curvas, eu venho aqui de novo em ajustes, nesse símbolo que parece um yin yang. Vou clicar aqui em curvas, e aparece essa caixinha que tem uma barra. E aí eu vou clicar na parte superior da barra e vou arrastar para cima, porque aí eu tô clareando mais um pouquinho. Só que, de novo, eu tô clareando a imagem inteira. Mas eu quero usar esse efeito de forma seletiva. Por isso, ele vem com esse quadradinho branco depois, que é a máscara. Vou dar um Ctrl I, eu inverto a cor da máscara, escondo o efeito, e agora eu vou usar esse efeito onde eu quero. De novo com o pincel, agora eu tô usando a opacidade de 70%. Tô clareando tanto o cabelo quanto um pouco mais o rosto aqui do Luca. Clarei um pouquinho mais da roupinha. Mãozinha. Porque eu fiz essa foto contra a luz, né? Então ela fica, quem tá aqui na foto fica mais escuro. E aí no Photoshop a gente consegue recuperar aqui e deixar ele mais clarinho. Agora vamos ver como é que, o quanto eu clareei aqui. Sem o efeito, com o efeito. Olha só, cada coisinha que eu vou fazendo vai recuperando um pouquinho mais. Vou clicar aqui no background, esse plano de fundo, no olho, segurando o Alt
para mostrar como era antes a imagem, como tá agora. Olha só, uma imagem que era bem sem graça, agora começa a ganhar vida. Próximo passo, foco no cabelo ainda para deixar esse menino ruivo de verdade. Vou clicar de novo nos ajustes, vou vir aqui em balanço de cor, color balance em inglês, balanço de cor. Ele abre essa caixinha que aparece essas opções aqui, ciano, vermelho. Se eu for pro lado de esquerdo, fica azul. Se eu for pro lado direito, fica vermelho, tá? E assim cada barrinha é, por um lado magenta, outro verde, um amarelo e um azul. E assim a gente vai equilibrando as cores. Eu quero equilibrar a cor do cabelo, então eu vou dar mais vermelho, vou puxar pro lado direito, aqui a barrinha, e tá nos tons médios. Aqui no magenta, eu vou puxar um pouquinho pro lado esquerdo. Isso é uma coisa bem visual, tá? No amarelo, na terceira barrinha, pro lado amarelo, um pouco. E aí esse efeito também ficou na imagem toda. Vou dar um Ctrl I e vou passar esse efeito somente no cabelo. Então, com o pincel, eu vou pintando aqui o cabelinho dele. Ele tá com o cabelo meio compridinho, ele não quer cortar, porque ele diz que ele tem o cabelo raro. O cabelo dele é ruivo, é raro, e ele não quer cortar por enquanto. Tá deixando crescer para manter a ruivice dele. Então, agora eu vou desabilitar o olho aqui da camada pra gente também conseguir ver o resultado, ó. Aqui parecia que tava meio castanho, e agora já tá mais ruivinho. E olhando aqui na foto, a gente já consegue perceber que o cabelo dele é ruivo, porque o cabelo dele é dessa cor mesmo, mas aqui na foto não tá aparecendo isso, porque foi feito contra a luz. A foto ficou muito azulada, então perdeu a cor ruiva do cabelo dele, então eu tô devolvendo o ruivo para ele. O próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um flare nessa foto. E aí eu tenho, às vezes você consegue pesquisar no Google e achar umas imagens de flare, ou no site Freepik. Eu vou usar esse efeitinho, vou jogar aqui na foto, para colocar nessa parte de cima aqui, ó. E aí quando você coloca um efeito de flare, você precisa, ou de luz natural, você muda o modo de mesclagem, que tá aqui, de normal para um outro modo de mesclagem. Nesse caso aqui, eu coloquei o lighting, que é clarear. E aí, a gente vê que pegou aqui um pouco no cabelo dele, no rosto, e mudou ali a cor. Então, o que eu faço? Eu adiciono uma máscara, essa bandeirinha de Japão aqui embaixo, a máscara. Posso pegar o pincel e com a cor preta, eu vou pintar aqui para tirar esse efeito do rosto dele. Eu tiro daqui. E eu também posso diminuir a opacidade dessa luz aqui que eu coloquei. Coloquei uma luzinha e aí eu vou incrementando a foto. Deixa eu olhar o outro flare que eu tinha colocado. E acho que eu coloquei esse aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse um flare que acontece na foto. Deixa eu deixar desabilitado, que daí eu já explico para vocês como que funciona. Deixa eu ver um outro que dá para usar também. Acho que esse aqui vai ficar melhor porque é amarelo. Eu vou trocar. Eu vou usar esse aqui para colocar a luz aqui em cima. E eu vou trocar esse porque a luz tinha ficado... Deixa eu desabilitar aqui. Esse aqui é uma luz meio branca, tá vendo? Não dá um efeito mais branco na imagem. Então eu vou trocar ele porque eu vou deixar meio amarelo para a imagem ficar mais quente. Então eu vou deletar ele e trocar por esse. E aí como é que faz quando você tem uma imagem assim? Vou redimensionar, maiorzinho, vou girar essa imagem. Onde que tá o sol? Tá aqui em cima, né? Posso aumentar o tamanho da imagem, porque ele vai dar o efeito aquele sol lá que vem de cima, que às vezes isso tem naturalmente, mas se não tiver naturalmente, a gente põe aqui, dá um jeito. Então, essa imagem aqui, eu vou mudar o modo de mesclagem para screen. Screen eu não lembro o que é em português. Depois de clarear, tem o screen, aqui nos modos de mesclagem. Não lembro o nome. Na terceira coluna tem a primeira, modo normal, dissolver, escurecer, multiplicar, depois vem clarear, embaixo de clarear tem o screen, que eu esqueci a palavra como é em português. É esse efeito. Só que aqui ficou bem forte, então eu vou mudar e vou diminuir a opacidade desse efeito. Ó, diminui um pouquinho, deixei 55%. Ficou assim. E tem que ficar bem na direção onde tá vindo a luz, tá? Senão ele fica esquisitão. Perfeito. Agora, eu consigo ver na imagem que tem aqui embaixo, tá aparecendo aqui, ó, uma divisão aqui, porque tá aparecendo a imagem que eu coloquei por cima, esse overlay. Então, o que eu faço? Screen é divisão. Obrigada, Sabrina. O modo que eu coloquei aqui, o screen, é divisão. Então, eu vou adicionar aqui uma máscara, vou pegar o pincel e vou passar aqui, ó, para esconder, para não ficar essa marquinha aqui, ó.
tá? Eu escondo isso, pronto. Escondi ele da foto. Para não ficar marcado ali e a pessoa descobrir que eu coloquei um efeito por cima. E depois, eu vou colocar esse efeito aqui. De novo, eu venho para o modo que é divisão. Screen é divisão. Olha só, cada modo de mesclagem, a imagem que eu coloco, ele vai dando um efeito diferente. Então, você vai testando para você descobrir o que vai dar certo na sua foto. Cada coisa que você coloca vai ser um modo de mesclagem diferente. Para essa imagem, o screen dá certo. Só que aqui, quando a gente olha para essa imagem, a gente consegue ver esse efeito aqui como se fosse um arco-íris bem forte aqui na imagem. E a ideia é que tudo seja suave e a pessoa não perceba que a gente colocou isso aqui. Não é uma coisa fake, ela tem que ser real, tem que parecer ser real. Então, eu vou diminuir um pouco aqui a opacidade, deixei 70%, vou adicionar aqui uma máscara, e aí o que eu vou fazer? Vou pegar o pincel, opacidade 40%, na cor preta. E eu vou passar aqui um pouco em cima onde está esse arco-íris, principalmente a parte de cima, para tirar um pouquinho, para deixar mais suave. Bem aqui na mãozinha também. E aí o que eu tô fazendo? Para ficar só nessa parte de baixo aqui, sabe? Como se fosse bem um flare que veio de cima aqui da luz, fez esse flare embaixo, que é um arco-íris, porque isso é uma coisa possível de se fazer com a câmera. Se você estiver posicionado corretamente ali, de acordo com a luz, você consegue pegar um flare assim, naturalmente. Mas como isso não é uma coisa tão simples e comum de acontecer, ainda mais numa cena com criança que está correndo, pulando e brincando, não é uma coisa tão que você controla a cena, então a gente consegue fazer isso na pós-produção. E aqui na árvore, eu achei que ficou bem forte aqui na árvore esse efeito também. Eu tô vendo que tá meio branco, fica amarelinho, fica avermelhado. Se eu achar que ficou forte, venho aqui com o pincel e também vou tirar um pouquinho aqui da árvore, efeito, para deixar o mais natural possível. Fotografia, assim, a edição é pintura, gente, como se fosse uma pintura mesmo. Eu venho aqui e vou fazendo as coisas manualmente. Mais um pouquinho. Beleza, então vamos ver como que era essa imagem no início. Vou clicar aqui no plano de fundo, no background, no olho, segurando o Alt. E aí eu consigo desabilitar todas as camadas superiores e eu consigo ver a primeira. Olha só, antes e depois. Oh, bastante diferença, né? A imagem parece que ganhou vida. Agora, o que mais eu posso fazer nessa imagem? Eu vou salvar ela e vou voltar essa imagem lá para o Lightroom. Ou antes disso, eu posso dar nitidez nessa imagem. Como é que eu vou dar nitidez nessa imagem? Não que ela precise sim, de nitidez, mas eu posso destacar alguns detalhes dessa imagem. E aí, como que eu faço isso? Eu vou usar o comando Ctrl Alt Shift E. Eu vou até anotar aqui para vocês, que esse comando as pessoas sempre me perguntam. Olha só, gente, Ctrl Alt Shift E. Esse é o atalho que, atalho não, é o comando que eu dou para criar uma nova camada, para não, sabe, gente, quando vocês dão um Ctrl E e achatam as camadas? Deixa eu dar um Ctrl E aqui. Deixa eu selecionar tudo, dar um Ctrl E. Juntei, vocês conseguem ver aqui nas camadas que eu juntei tudo em uma só? Então eu vou dar um Ctrl E, mas que vai preservar as camadas. Então vou dar um Ctrl Z, desfiz tudo que eu fiz, vou deletar aqui, vou dar um Ctrl Alt Shift E. Pronto, olha só, uma nova camada. Com tudo que eu já fiz, tá aqui nessa camada, mas eu preservo as camadas de baixo. Por quê? Porque se eu fiz um Ctrl E e achatei as camadas, e eu percebo que eu errei alguma coisa aqui na imagem, ou que, eu fiz, mas não ficou bom, e eu preciso refazer, eu não consigo, porque eu achatei as camadas. Então, é uma forma de eu fazer um tratamento não, uma edição de imagem não destrutiva e preservar as camadas, tá? Então, Ctrl Alt Shift E. O próximo passo vai ser eu vir aqui em filtro, eu venho na opção outros, other, vou escolher aqui, ó. Vem a flechinha, aí vem a opção High Pass. High Pass é alta frequência, em português, tá? Alta frequência. A imagem ficou cinza. Por quê? Porque aqui os detalhes que vocês estão vendo na imagem é o que vai ficar em mais evidência. E aqui no Radius, que é o rádio, eu posso controlar a intensidade disso, quanto esses detalhes vão ficar em evidência. Nesse caso, eu vou deixar 3,5, bem pouquinho. Então, ok. E a imagem continua cinza. Como é que eu faço agora para arrumar?
Eu só consigo ver os detalhes da imagem, o resto sumiu. E aí, o próximo passo vai ser mudar o modo de mesclagem. Eu venho aqui no modo de mesclagem, onde está escrito normal, e vou mudar para luz suave, luz indireta. Acho que é luz indireta em português. Ou é luz suave ou luz indireta, soft light. E aí parece que não aconteceu nada na imagem. Mas eu vou dar um zoom, eu vou desabilitar essa camada, e vocês conseguem ver o antes e depois. Sem nitidez. Deixa eu deixar mais pertinho. Com nitidez. Sem nitidez. Com nitidez. Se eu achar que essa nitidez ficou forte, nossa, ficou forte aqui na pele, eu tanto posso diminuir a opacidade aqui da camada, deixar mais suave, eu controlo a intensidade que eu quero, quanto eu posso adicionar uma máscara, vem aqui embaixo no ícone que parece a bandeirinha do Japão, adiciono uma máscara, posso esconder esse efeito e com o pincel, com a cor branca, né, já que eu deixei preto, posso adicionar essa nitidez de forma localizada. Então, eu tenho várias opções. Deixa eu deletar a máscara, porque eu quero que pegue na foto toda. Só que daí eu vou diminuir um pouquinho aqui a opacidade, vou deixar 70% só. E aí é uma nitidez bem sutil, mas que faz bastante diferença na minha foto. E agora que eu vou salvar essa imagem, e essa imagem vai voltar lá para o Lightroom. Como é que eu vou fazer isso? Vem aqui em cima em arquivo, salvar como. Vou salvar junto aqui, misturado com as outras, não fiz nenhuma pasta separada. Eu só vou mudar aqui o formato que aparece em TIFF, que é o padrão, para Photoshop. Porque se eu quiser mexer, porque o TIFF ele achata as camadas também. Eu não quero que ele achate as camadas, porque se eu quiser futuramente mexer nessa imagem, eu também posso mexer. Então, eu salvo, e aí já vai voltar lá para o Lightroom. Depois que terminar de salvar aqui no Photoshop, vai voltar para o Lightroom. Como eu fiz bastante coisa nessa imagem, ele fica um pouco pesado. Ó, tô esperando voltar a imagem. Essa aqui é que eu tinha editado da outra vez. Essa aqui é que eu editei sem o flare, sem colocar aqueles efeitinhos lá de luz. Essa aqui é com os efeitinhos de luz. Essa aqui é a imagem, ó, sem edição. Aqui eu acabei de editar. E aí, não acabou por aqui. Se você quiser incrementar ainda mais essa imagem, você pode. O que eu vou fazer aqui no Lightroom? Eu vou ver aqui em cima que tem essas opções de pincel, de filtros. Vou escolher o filtro radial. Vou fazer aqui um círculo, vou criar esse filtro radial. E aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a exposição em volta dele, como se fosse criar uma vinheta. Então, vou escurecer tudo. Deixa eu clicar aqui para aumentar. Vou fazer assim para concentrar mais a luz nele. Um pouquinho. Eu também posso usar outro tipo de filtro radial, não é radial, é o que é tipo degradê, tá? Essa caixinha do lado tem o pincel, o círculo radial, e esse círculo não, e esse quadradinho que é o degradê, tá? O efeito que a gente faz no degradê. Então, eu tô fazendo um degradê, também vou diminuir a exposição. Para quê? Para essa parte das árvores ficarem mais escuras. Então, estou deixando mais escurinho. E o que eu estou fazendo? Para só aqui a parte onde está o Luca, aqui no meio, ficar mais clara, para eu destacar isso nele, que ele é o centro das atenções, aqui na imagem. Vou fazer aqui do outro lado também, meio na diagonal, de baixo para cima. Vou dar uma escurecidinha. Se eu clico numa caixinha que está aqui embaixo, ó, mostrar sobreposição de máscara selecionar, ele vai mostrar o quê? Esse vermelhinho. O que essa cor vermelha quer dizer? Que é aqui que o efeito está sendo aplicado, que eu estou escurecendo essa parte, tá? Ou podia fazer qualquer outra coisa. Eu posso mexer na exposição, contraste, realce, nas sombras, brancos, claridade, enfim, tem todas essas opções eu posso mexer, inclusive temperatura de cor. No caso aqui, eu só estou mexendo um pouquinho na exposição, porque eu estou escurecendo um pouco essas partes. Deixei, consigo clicar aqui no Y para mostrar o antes e depois. Deixa eu escolher outra opção de... Ó, vocês conseguem ver, antes estava tudo bem mais clarinho, e agora as árvores escureceram um pouco, tá? Porque eu tô dando foco aqui mais no Luca. E isso também é uma questão de estilo, de gosto. Vocês podem fazer de forma diferente, pode deixar tudo mais clarinho. Então, isso é só uma sugestão. Posso mexer aqui um pouquinho na claridade, nessa parte onde está escrito presença. Tem claridade, desembaçar, vibração, saturação. Vou mexer um pouquinho aqui na claridade. Coloquei, ó, mais 5. A claridade a gente nunca deve usar muito, porque se for muito, fica aquela foto, tipo, estranha. E se tirar, fica aquela foto sem detalhe nenhum, fica horrível. Então, tudo tem que ser muito sutil que a gente faz
tanto no Photoshop quanto no Lightroom. A gente vai fazendo a edição aos poucos e vai olhando o resultado para a gente não perder o controle do que está fazendo. Porque às vezes a gente acha que está deixando a imagem super legal e está fazendo besteira. Aqui eu vou dar um zoom, porque nessa caixinha aqui, ó, escrito HSL cor, eu vou mexer aqui, ó, na luminância da cor. E aí eu vou mexer em que cor? Um pouquinho no laranja. Laranja tem na pele e tem no cabelo. Então eu puxei pro lado direito para dar uma clareada. Deixa eu ver se amarelo corresponde a alguma coisa. Nada interessante, então volto para 0. O vermelho, só um pouquinho na pele. E pronto. Imagem finalizada. Essa aqui é a imagem que a gente começou, uma imagem azul, uma imagem que a gente, quando olha para essa foto, a gente consegue perceber mais o fundo lá atrás, as árvores, o brilho que vem lá do fundo, e a gente não consegue ver tanto a criança, né? Não chama tanta atenção aqui o Luca. Mas se eu vir para essa imagem, o que o nosso olho chama atenção primeiro? Para o Luca, né? Que é o principal da nossa foto. O que a gente quer que chame atenção nessa foto? A criança. Essa aqui, essa imagem, não chama atenção a criança. A gente olha e fala, ah, legal essa foto. Mas aí quando a gente olha essa, fala, uau, que bonito. Olha só que cabelinho legal, olha que eu consigo ver bem a criança, a pele, consigo ver os detalhes. Então, ele se torna o foco aqui do nosso ensaio. Então, a ideia é sempre trazer aqui o nosso modelo, o nosso motivo, sempre dar ênfase para isso. E assim, dessa forma que eu editei essa foto, eu faria nas outras. Sem usar flare em todas as fotos, claro, mas eu usaria nas outras também. Essa aqui já tem um flare natural, mas nessas outras fotos que ele tá brincando, aqui também, ó, já tem esse brilho natural, só que tá uma cor bem azulada, até vem um magenta aqui, um púrpura, na verdade. Olha o flare que tem aqui, é natural. Então, nem todas as fotos a gente precisa pôr flare, nem todas as imagens a gente precisa adicionar essa luzinha que eu coloquei em cima, como se fosse o sol, e esse flare aqui embaixo. Mas é uma opção para vocês vão editar o ensaio todo e você escolhe algumas fotos desse ensaio para adicionar coisas tipo super wow, assim, para fazer um tratamento incrível. Mas as outras fotos vocês têm que lembrar que tem que ficar o mesmo tom de pele, seguir a mesma edição aqui no fundo, a mesma coisa que vocês olham numa foto, vocês conseguem ver na outra, para não ficar cor diferente, né? Que é o grande desafio da edição de imagem, é tentar manter um padrão para que todas as fotos fiquem o mesmo padrão de cor, não fique uma de cada cor. Uma tá super amarela, uma mais azul, outra menos, uma mais lavadinha, então o ideal é sempre manter o mesmo padrão. E em algumas fotos, assim, chave que vocês escolhem do ensaio, vocês colocam um efeito tipo, uau, que incrível essa foto. Algumas são selecionadas para isso e as outras são apenas editadas normalmente. Então, você faz aquela edição como eu fiz, e em algumas delas edita isso aqui. Beleza, gente? Eu vou ler algumas perguntas das pessoas. A Milena falou, Dani, eu sempre mexo em detalhe para dar nitidez. Você acha que é melhor não mexer? Depende. O detalhe que tem ali no Lightroom, deixa eu clicar aqui e mostrar o Lightroom para vocês, porque algumas pessoas podem não saber o que é o detalhe. Detalhe é essa caixinha que tem aqui, ó, no Lightroom. Detalhe. Ela dá mais nitidez na imagem. Deixa eu colocar nessa aqui. Então, eu consigo mexer aqui e eu vou dando nitidez na imagem. Só que o que acontece se eu mexer muito aqui? Se a imagem se você tiver usado o ISO alto, um ISO mais elevado na foto, se eu mexer no detalhe que tem aqui, vai ficar muito mais em evidência o grão da foto. Porque quando você tira uma foto com o ISO alto, ele acaba criando alguns grãos na imagem, né? Então, quando você usa essa nitidez, vai aparecer bem os grãos. Se você usou com ISO baixo, como essa foto aqui, que eu deixei o ISO baixo, você pode colocar a nitidez aqui de detalhe do jeito que você quiser, tá? Você pode adicionar e vai funcionar bem. Mas, se você tá com o ISO mais elevado, aquela nitidez que eu mostrei lá no Photoshop vai funcionar melhor. A nitidez que a gente faz no Photoshop vai funcionar melhor do que essa aqui, porque essa aqui vai evidenciar muito o grão da imagem, e a gente não quer evidenciar tanto isso. A não ser que seja um estilo de imagem, você quer uma imagem mais granulada, aí tudo bem. Mas se não for esse o intuito, vai ficar estranho. Vou ler outra pergunta aqui da Nanda. Dani,
como eu faço para salvar uns efeitos desse de sol, luz, sol, neve? Tem que comprar ou dá para criar? Até dá para criar, porque essas imagens foram criadas, mas eu não sei muito bem como criaram. Então, as que eu tenho, eu comprei. Eu comprei pacotes, assim, que tem, tipo, efeito só de luz natural, só de flare, só de sol, só de neve. Eu nunca usei de neve, porque nunca fotografei um lugar que desse pra usar neve, esse efeito. Mas, assim, esse de luz, dá para comprar. Eu comprei os meus. Mas você também, se der uma pesquisada no Google ou em sites como FreePic e alguns outros sites de imagem, sites gratuitos, vocês conseguem encontrar um ou outro efeito desses, uma outra foto dessas de forma gratuita. Vocês podem usar ou também dá para comprar. Eu comprei, eu não lembro quanto eu paguei, mas na época eu paguei, tipo, barato, assim, era um pacote que vinha vários. E aí, como vem vários efeitos, vocês conseguem escolher o que vai ficar mais adequado para a foto. Aí a Milena falou assim, mexendo na redução de ruído para compensar o granulado. Sim, quando a pergunta aqui da Milena, na verdade, uma afirmação que ela faz, quando a foto está meio granulada, ela mexe na redução de ruído para diminuir esse grão da imagem, também ajuda. Mas dependendo a intensidade, assim, ou o ISO que você usou, tipo, dependendo da câmera, se você usou uma câmera crop e usou o ISO lá 1500, 1200, vai ficar, tipo, super granulado. Aí nem a redução de ruído vai ajudar, vai salvar, né? Então, vai ter que cuidar com a nitidez para não evidenciar o ISO alto. O ISO alto é sempre um problema, gente. Aí me perguntaram, de qual site eu comprei esse flare, eu baixei esse flare. Entrei no site Creative Market. Eu vou entrar nele agora para mostrar para vocês que é um site que eu sempre compro coisas. Compro flare e coisas assim. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse é o site que eu uso para comprar coisas. É o Creative Market. Tanto eu uso para comprar flare, quanto eu uso para comprar fonte, e várias outras coisas, templates e coisas que eu uso. Ó, deixa eu escrever aqui flare, ele aparece as opções. Efeito de sol, os outros efeitinhos aqui e outras coisas a gente consegue comprar, ó. Tem tudo aqui. Tem coisas super caras, tipo, super caras não, tipo $11. Mas tem coisas que são $5, $8, isso aqui é 19. Mas ó, $7. Luz natural, vem 100 não, vem 20. Deixa eu clicar aqui para ver. Ó, vem 20 efeitos aqui de luz natural. E aí vocês conseguem usar nas fotos nesse Creative Market, tá? E aí tem vários outros que vocês podem usar e pesquisar aqui também para comprar. Efeito aquele buquê, vários outros, tá? Então aqui nesse site vocês conseguem ver tudo isso, gente. E é ali que eu compro, e eventualmente vocês conseguem encontrar isso de forma gratuita na internet. Em alguns sites, procurar isso, tem de forma gratuita, assim, mas daí vai ter um ou outro efeito de flare. E aí o Isaías me perguntou, você já usou a Fuji para fotografar newborn? Essa Fuji? Sim, a Fuji que eu tenho é a XH1, com a lente 23mm. Como ela é uma câmera crop, ela equivale à lente 35, né, a lente 23 ou 24mm numa câmera crop, ela equivale a 35mm. E a Bel já usou algumas vezes para fotografar newborn. A gente, para newborn, não gosta tanto da Fuji, porque ela não dá um efeito de desfoque, assim, ela fica a imagem, mesmo com uma abertura tipo 1.4, 2, o newborn fica bem nítido, ele não tem um desfoque que a gente gosta, como na Canon, que a gente usa a Canon 5D Mark III, com a lente 35, ela não dá o mesmo desfoque, assim, suave da Canon, porque cada marca de câmera trabalha de uma forma diferente, né? Tem um desfoque, um tipo de nitidez, e a Canon tem um desfoque que a gente gosta mais. Por isso a gente usa a Canon. E a Fuji, a Bel não gostou tanto. Mas eu gosto da Fuji para fazer vídeos, principalmente em externa. Em fotografar em externa, eu gostei muito da Fuji. Principalmente ensaio externo, eu achei ótimo. E para filmar em externa, a Fuji é ótima. Para filmar em ambiente interno, com luz artificial, fica uma cor um pouco estranha, eu não gosto tanto. Então tem prós e contras de cada marca. Então, gente, a live de hoje era esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da transformação da imagem, em transformar uma imagem comum
Ah, Zoiuda. Entrei. Claro, não vai encerrar sozinha. Então, espero que vocês tenham gostado da transformação que eu fiz na imagem. E isso é uma coisa legal, porque quem fotografa newborn não fotografa só newborn, fotografa a família, fotografa a criança, porque o newborn vai crescer, né? A criança vai crescer. E aí a gente continua acompanhando. E a gente antes fotografava a criança até 1 ano, assim, fazia o smash e acabou, assim, ó, fim, acabou o ciclo. Porque criança mais de 1 ano no estúdio é complicado, fazer um ensaio, fazer as coisas, não rende tanto. Então, e a gente quer continuar acompanhando essas crianças, o crescimento delas, a gente gosta, tipo, o Luca sempre é o nosso modelinho, não é porque é a filha da Bel, mas a gente gosta de fotografar ele, gosta de ser fotografado, a mãe quer registrar esse momento, quando a criança está crescendo, e fazer essas fotos em externo fica super legal, gente. E é super gostoso, sai um pouco daquele ambiente de estar no estúdio o tempo todo, vai para a natureza, vai para um lugar que é gostoso, você passa uma tarde, se diverte, não só a família que você está fotografando, quanto você mesmo fotografar na natureza acaba se divertindo e mudando um pouco sua energia. Então, isso é ótimo. E é uma coisa que a gente não fazia há muito tempo. A gente fez semana passada, a gente falou, uau, que legal, a gente tem que fazer isso mais vezes, porque é super legal. E aí você continua atendendo seus clientes.